Bem-vindo à sua segunda aula de técnicas contábeis. Você utilizará o melhor método de ensino. Em contabilidade, de acordo com a sua dimensão jurídica, o patrimônio de uma empresa são os bens, direitos e demais obrigações que ela possua. Os bens podem ser classificados em tangíveis e intangíveis, fungíveis e infungíveis, corpóreos e incorpóreos, móveis e imóveis, consumíveis e inconsumíveis, divisíveis e indivisíveis, alienáveis ou inalienáveis, principais e acessórios, públicos ou particulares, benfeitorias, frutos, bem de família, singulares e coletivos. Veja agora cada um deles. Tangíveis e intangíveis. Tangíveis, bens que têm corpo físico, tais como terrenos, obras civis, máquinas, móveis, veículos, etc. E intangíveis, bens cujo valor reside não em qualquer propriedade física, mas nos direitos de propriedade que são legalmente conferidos aos seus possuidores, tais como patentes, direitos autorais, marcas, etc. Fungíveis e infungíveis. Os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros de mesmo gênero ou espécie, quantidade e qualidade, conforme o disposto no artigo 85 do novo Código Civil. É certo que tal classificação é típica de bens móveis, citando-se os seguintes exemplos: maçã, café, minério de ouro, carro, dinheiro, etc. Já os bens infungíveis são aqueles de natureza insubstituível, como, por exemplo, uma obra de arte, uma edição rara de um livro, etc. A fungibilidade dos bens de forma geral deriva da própria natureza do bem. Corpóreos e incorpóreos. Corpóreos são os que têm existência material e concreta, como uma casa, um terreno, um livro, sendo eles objetos do direito. Incorpóreos são os que não têm existência tangível e são relativos aos direitos que as pessoas físicas ou jurídicas têm sobre as coisas, sobre os produtos de seu intelecto ou com outra pessoa. Apresentam valor econômico tais como os direitos reais, obrigacionais e autorais. Móveis e imóveis. Móveis são os que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia. Imóveis são os que não podem ser transportados sem alteração de sua substância. Consumíveis e inconsumíveis. Consumíveis são os que se destroem assim que vão sendo usados, alimentos em geral. Inconsumíveis são os de natureza durável, como um livro. Divisíveis e indivisíveis. Divisíveis são aqueles que podem ser fracionados em porções reais. Indivisíveis são aqueles que não podem ser fracionados, sem lhes alterar a substância, ou que, mesmo divisíveis, são considerados indivisíveis pela lei ou pela vontade das partes. Singulares e coletivos. Singulares são os que, embora reunidos, se consideram de per si em sua individualidade, independente das demais. Coletivos são os constituídos por várias coisas singulares, consideradas em conjunto, formando um todo único. Passam eles a ter individualidade própria, distinta de seus objetos componentes, que conservam sua autonomia funcional. Alienáveis ou inalienáveis. Os bens alienáveis, disponíveis ou no comércio, são os que se encontram livres de quaisquer restrições que impossibilitem sua transferência ou apropriação. Podem eles passarem gratuita ou onerosamente de um patrimônio a outro, quer por sua natureza, quer por disposição legal que permita, por exemplo, sua venda como bem público.
Os bens inalienáveis ou fora do comércio são os que não podem ser transferidos de um acervo patrimonial a outro ou não suscetíveis de apropriação. Podemos dizer que bens inalienáveis também são os bens de uso inexaurível, como o ar, o mar, a luz solar. Porém, a captação do ar atmosférico ou da água do mar de qualquer um deles por meio de aparelhagem para extrair certos elementos, com o escopo de atender determinadas finalidades, poderá legalmente ser objeto de comércio. Principais e acessórios. Principais são os que existem em si e por si, abstrata ou concretamente. Acessórios são aqueles cuja existência supõe a existência de um principal. Públicos ou particulares são, respectivamente, os que pertencem à União, aos estados ou aos municípios, a pessoas naturais, jurídicas ou políticas, de direito privado ou público. Benfeitoria são bens acessórios acrescentados ao imóvel, que é o bem principal e podem ser necessárias, imprescindíveis à conservação do imóvel ou para evitar-lhe a deterioração, úteis, aumentam ou facilitam o uso do imóvel, e voluptuárias, embelezam o imóvel para mero deleite ou recreio. Frutos são bens acessórios que derivam do principal e podem ser naturais, das árvores, industriais, da cultura ou da atividade, e civis, do capital, como juros. Bem de família. O bem de família, hoje em dia, está classificado em duas grandes categorias: voluntário ou decorrente da vontade dos interessados. Está regrado pelo Código Civil e não depende de manifestação da vontade do instituidor. Lei nº 8009/90. O bem voluntário de família foi regrado pelo Código Civil de 1916, nos artigos 70 a 73, e pelo Código Civil de 2002, nos artigos 1711 a 1722, dividindo-se em bens móveis e imóveis. Este último, constituído por atitude voluntária do proprietário, deve somente por ele ser instituído, sempre por escritura pública devidamente registrada. O bem legal de família, ou também denominado por alguns autores como involuntário, constitui-se independente da iniciativa do proprietário do bem. Direitos. Entende-se como direito todos os valores que a empresa tem de receber, exemplo, promissórias, aluguéis, pagamentos, duplicatas, etc. Obrigações. Entende-se como obrigação todas as suas despesas a serem pagas. Exemplo, salários, impostos e etc. Já foram definidos para você os pontos básicos da contabilidade. Veja agora se aprendeu direitinho o que foi ensinado até aqui. Balanço patrimonial. Como já visto anteriormente, direito é tudo aquilo que a empresa tem a receber. Obrigações é tudo aquilo que uma empresa tem a pagar. Diminuindo os direitos dos deveres, você encontra o patrimônio de uma empresa. Para isso, é utilizado um gráfico que calcula o patrimônio utilizado pelos contadores. Este gráfico tem a forma de um T. Veja, então, para que ele serve e como trabalhar com este gráfico. No centro, em cima, colocamos o patrimônio. O T, como vemos, tem dois lados. No lado esquerdo, colocamos os bens e direitos. No lado direito, colocamos as obrigações. Chegamos, então, à representação gráfica do patrimônio que fica assim: patrimônio,
bens, direitos, obrigações. A contabilidade atribui nomes aos elementos componentes do patrimônio dentro da lógica que a teoria contábil exige, conforme você verá a seguir. Na representação gráfica apresentada, temos de um lado os bens e os direitos, que formam o grupo de elementos positivos, bens de direito, e do outro lado, as obrigações que formam o grupo de elementos negativos, obrigações. Elementos positivos, bens, móveis, utensílios, caixa, dinheiro, direitos, duplicatas a receber, promissórias a receber. Elementos negativos, obrigações, salários a pagar, duplicatas a pagar, impostos a pagar. Este lado é chamado de positivo, pois os bens e direitos representam para a empresa a sua parte positiva, é o que ela tem, efetivamente, de bens e direitos a receber. Este lado, por sua vez, é chamado de lado negativo, pois as obrigações representam a parte negativa da empresa, é o que ela tem que pagar. Os elementos positivos são denominados ativos, os elementos negativos são denominados passivos. Ativos. Em contabilidade, os ativos são os bens e direitos que a empresa tem resultante de suas transações ou eventos passados, dos quais futuros benefícios econômicos podem ser obtidos. Exemplos de ativos incluem caixa, estoques, equipamentos e prédios. Cumpre ressaltar a evolução da teoria contábil na conceituação do ativo, pois durante muito tempo definiu-se como bens do ativo aqueles que a entidade detivesse, o chamado direito de propriedade, escola do personalismo, por exemplo. Com o advento do patrimonialismo, qualquer bem que seja utilizado economicamente pela entidade passou a figurar no ativo. Na contabilidade pública brasileira, a grande quantidade de contas de compensação, elas figuram em ativos para fins de controle e análise, ou seja, independem das relações diretas jurídicas e econômicas com um determinado bem. Para fins de organização em um ativo do balanço patrimonial, os bens podem ser classificados em tangíveis e intangíveis, como vimos anteriormente. Passivos. Em contabilidade, o passivo corresponde ao saldo das obrigações devidas, enquanto o ativo representa os bens e direitos que pertencem a uma determinada entidade. O passivo é a coluna da direita em um balanço patrimonial. Na contabilidade brasileira, por força da legislação, o passivo se divide em passivo, propriamente dito, passivo exigível, e patrimônio líquido, passivo não exigível. O passivo exigível se subdivide em passivo exigível a curto prazo, passivo exigível a longo prazo e resultado de exercícios futuros, direito privado. Passivo financeiro e passivo permanente, conforme Lei 4.320 de 64, Direito Público, que regulamenta a contabilidade pública. Situação líquida patrimonial. É o componente síntese do patrimônio, ou seja, o total de bens mais o total dos direitos menos o total das obrigações. Vejamos então como ficará a fórmula. Bens mais direitos menos obrigações igual situação líquida patrimonial. Bens, máquinas, R$30.000. Imóveis, R$50.000. Estoque de mercadorias, R$20.000. Direitos, duplicatas a receber, R$40.000. Promissórias a receber, R$10.000. Total, R$150.000. Obrigações, salários a pagar, R$35.000. Duplicatas a pagar, R$15.000. Impostos a pagar, R$30.000. Total, R$80.000.
Situação líquida patrimonial igual a R$ 70.000. Veja outro exemplo simples de como distribuir os valores no gráfico. A empresa do Sr. Joaquim tem os seguintes valores: patrimônio, bens, R$ 5.000, direitos, R$ 1.500, obrigações, R$ 5.000, situação líquida, R$ 1.500, bens, R$ 5.000, direitos, R$ 1.500, obrigações, R$ 5.000. Não esqueça: o que a empresa receberá? Direitos. O que a empresa deve pagar? Obrigações. O que a empresa tem? Bens. Exercícios parte 2.